Fala, meu povo, tudo bem? Estou aqui com a Júlia e com o Johan para falar sobre nanotecnologia. Eles são estudantes do UFRJ e já vamos direto à primeira pergunta. Johan, o que é a nanotecnologia? Bom, então, Dudu, eu acho que é sempre importante quando a gente vai falar sobre nanotecnologia entender a escala que a gente está trabalhando, né? A nanotecnologia é a tecnologia que vai estar tentando trabalhar nesse nanomundo, nessa escala do nanômetro, então acho que é muito importante a gente conseguir se aproximar um pouco do que significa essa escala. Então, um nanômetro ele é um milionésimo do milímetro, né? Eu acho que o milímetro é uma boa escala da gente usar por ser uma escala que as pessoas conseguem ver, né? Aquela menor medida da nossa régua. Então, seria pegar aquela menor medida que existe na régua e dividir ela em 1 milhão de vezes. E isso ainda é um pouco difícil de mensurar de fato o que significa isso. Então, vamos pegar um objeto que a gente conhece, que é visível ao olho nu, e vamos tentar aproximar ele e reduzir essa escala para ver se a gente chega lá. Se a gente for falar de um fio de cabelo, um fio de cabelo ele tem em média em torno de 1/10 de 1 milímetro, então seria pegar aquela menor escala e dividir em 10 vezes, seria aproximadamente o diâmetro de um fio de cabelo. Para quem tem fio de cabelo, no meu caso aqui, esse fio vai ficar um pouquinho maior que isso, mas seria em torno de 1/10 do fio de cabelo. E, bom, isso ainda está extremamente longe do que seria a escala do nanômetro. Se a gente for agora para um outro objeto, para um outro corpo que a gente conhece, não a olho nu, mas que a gente conhece, a gente poderia citar uma célula do nosso corpo, uma hemácia, por exemplo, uma célula vermelha do sangue, ou um linfócito, é uma célula que tem em torno de 10 micrômetros. Então a gente já está entrando agora no micromundo, que ainda é um mundo ainda distante do nano-universo que a gente está querendo chegar. 10 micros a gente estaria falando agora de 1/100º de milímetro, então seria agora pegar aquela escalinha da menor da régua e dividir em 100 vezes, a gente ainda está numa célula. Se a gente for tentar reduzir um pouco mais agora, vamos tentar falar de uma molécula que não é uma molécula pequena, uma molécula grande, vamos falar de uma proteína, uma molécula do leite, por exemplo, a caseína, ela já está em torno dos 200 nano. A gente poderia colocar talvez antes até uma outra célula menor, de 1 micron, que seria uma bactéria, que a gente já reduziu bastante. Depois a gente chega numa molécula 200 nanômetros, a gente já está começando a chegar no que é um nanomundo. Então a gente já tem que chegar numa molécula para poder estar falando de uma coisa que está em nanoscala. Uma molécula que é grande, uma proteína, uma macromolécula, mas ainda assim uma molécula. E para a gente chegar em coisas que a gente já manipula, que já são bem menores do que isso, a gente chegaria em aglomerados de átomos, por exemplo, em um vírus, por exemplo, já é uma estrutura que a gente já tem familiaridade, que é uma estrutura que já está na escala lá dos seus poucos 50 nanômetros, 20 nanômetros. Então a gente tem que... Mas ainda assim são maiores. 50, a gente ainda consegue fazer coisas menores do que isso. A gente já tem transistores, componentes eletrônicos dentro do nosso telefone que estão na faixa dos 15 nanômetros. Só uma curiosidade, que é difícil, por exemplo, algum leigo como eu conceber alguma coisa tão pequena. Vocês, depois de tanto tempo de faculdade, vocês conseguem já se acostumar com essa ideia? Fica muito comum, assim. A primeira coisa que a gente entra na faculdade é aprender a explicar o que é nanotecnologia para sua avó. A gente aprende a explicar bem a nanotecnologia, que é bem no comecinho. No caso, se a gente for pensar no átomo, que a gente tem um átomo de 2 Angstrom. Não, Em torno disso. 2 Angstrom. O que seria o Angstrom? Angstrom seria 0,1 nanômetro. E aí nisso, você com 5 átomos, né? Você tem 1 nanômetro. Entendi. Então, se a gente coloca 5 átomos, um átomo de tamanho médio, de ponta a ponta a gente teria 5 nanometros. Eu gosto de fazer umas analogias assim para ver se a gente vai chegando um pouco na ideia, né? Vou brincar com uma analogia aqui que eu já ouvi uma vez que eu acho que é legal para aproximar a galera assim. Vou pegar um objeto muito grande que a gente conhece e vamos usar ele como escala. Sim. Então, pensa no Empire State. Então, a altura do Empire State tem quase meio quilômetro de extensão, então 450 metros mais ou menos de altura, uns 102 andares que ele tem. Se a gente pensar que esse tamanho do Empire State seria o diâmetro do nosso fio de cabelo, se a gente falar daquela hemácia que foi o segundo exemplo que eu coloquei, ele estaria em torno do 10º andar desse prédio. Então, se o fio de cabelo é um Empire State de 102 andares, um pouco mais do que isso, porque o último andar não está no topo ainda, a hemácia seria o 10º andar. Se a gente for para a célula de uma bactéria, a gente estaria no 3º andar. O nano estaria em qual andar? Aquela proteína que eu citei estaria em caseína. Seria um cachorro. A caseína seria em torno de um cachorro pequeno, meio metro de altura. Shih Tzu. Então já é uma coisa mais baixa do que nós, meio metro. E a nanopartícula, se a gente colocar aí o nanômetro, ele seria
um grãozinho Uma em torno de meio centímetro, perto do Empire State, que é o fio de cabelo. E como é que se manipula isso, um negócio tão pequeno como esse? Então, assim, eu acho que é interessante até a gente falar um pouco do histórico, assim, da tecnologia. Eu imagino assim, rapidinho, eu imagino até que para se manipular esse tipo de partícula tão pequena, existe uma necessidade de você primeiro ter um objeto que é capaz de mexer numa partícula dessa. Visualizar esse tipo de partícula. Na história da nanotecnologia, o que mais começou foi isso, a nanotecnologia realmente foi possível de ser estudada, ser desvendada e, sei lá, começar a abrir mais caminhos quando a gente desenvolveu instrumentos capazes de chegar nessa escala, de visualizar. Porque antes não acreditava na existência de um átomo. Átomo era bobagem, tipo, átomo. Esses cientistas loucos que acreditam em átomo. Tinha uma idealização, né? A gente estava conversando, tinha segmentação na academia de que não existem átomos e pró-átomos e contra-átomos. Aí veio a IBM e jogou uma animação que eles manipularam o átomo. Então fizeram um stop frame, que fala, de mexer no átomo, que é o menino e o átomo, que ele fica brincando com uma bolinha como se fosse o átomo. É um átomo e a bolinha dele. Assim, as pessoas começaram a supor a possibilidade de conseguirmos fazer esse tipo de coisa. O primeiro cara que falou que achava que isso que a IBM fez poderia ser possível foi o Richard Feynman, que na nanotecnologia é chamado o pai da nanotecnologia, né? O estudo da física quântica começou... Ele é físico, não? É, físico. O estudo da física quântica foi assim, a área da ciência que começou a criar essas especulações da possibilidade de fazer nanotecnologia, né? Ele começou a falar que, a partir dos meus estudos aqui de física, do que eu estou vendo, eu não acho que seria impossível manipular um átomo individualmente, né? E ele propôs isso, assim, na época dele os computadores ainda eram aqueles computadores que tomavam uma sala inteira, né? E ele falou, por que será que a gente não consegue fazer um computador pequeno, mas realmente pequeno mesmo, tipo os fios terem em torno de 100 nanômetros? Esse cara estava falando isso em 1950. O Richard Feynman falava isso? Falava isso. Engraçado que ele é um cara até famoso, assim, né? Não sabia, não tinha certeza. Um dos maiores físicos que a gente já viu, assim, né? E ele começou a especular essas coisas quando ele começou a desvendar a física quântica, né? A física que trata exatamente dessas partículas, né? Dos átomos, das moléculas, elétrons, subpartículas. E através da física por trás disso, ele começou a ver que, eu não acredito que existe uma limitação física para que a gente consiga fazer isso. E aí, de fato, uma IBM faz uma animação de um menino jogando bola com átomos de carbono. E ele é composto de pontinhos e cada pontinho é um átomo. E é genial, é lindo. Vale a pena. Se mudou a história da nanotecnologia. Na verdade, da nanotecnologia não, né? Mas da física. Sim. E abriu essa porta da nano, né? Porque uma coisa que deve estar na cabeça é como que eles fizeram isso, né? E foi usando uma técnica de microscopia, um microscópio que foi utilizado para fazer isso, não um microscópio daquele clássico que a gente está... A gente pode tentar desvendar um pouquinho mais do que são esses microscópios minimamente, sem ser muito técnico, mas não tem absolutamente nada a ver com aquele microscópio que a gente está acostumado a ver, de colocar o olho... Aquele do colégio que a gente bota. Aquilo ali no máximo a gente chega na hemácia. Nesses exemplos que a gente deu, mais do que a hemácia já fica difícil. Consegue ver ela razoavelmente. Assim. É mesmo? Não, no maior aumento. Porque para nanotecnologia, para visualizar as partículas nano, precisa do quê? Microscópio eletrônico de transmissão, que é o melhor na visualização de... A gente tem algumas técnicas de microscopia diferentes e que são um pouco contraintuitivas do que a gente imagina de um microscópio. Aquele microscópio óptico, que é aquele que a gente conhece, ele cabe aqui nessa mesa. Alguns vão ter essa altura e a gente consegue usar um microscópio desse que ela citou, ele ocupa essa sala aqui. Tem toda uma preparação, a vibração no chão, tipo, a temperatura do lugar, o ar não pode estar condicionado fazendo vibrando, o chão tem que ter uma mesa que compensa a vibração, né? E é enorme. Tem que ficar ligado 24 horas. Imagino que isso custa uma fortuna, né? Sim. Quem produz esse tem várias empresas, né? A Bruker é uma conhecida, né? Tem acho que não sei se as AIS produzem isso. E como é que vocês usam essa máquina para manipular a nanotecnologia? Então, é aí que entra um ponto histórico muito importante também, porque um microscópio óptico, o detector é o seu olho. Então você utiliza um sistema óptico, lentes, que vão magnificar a informação da luz que está vindo da amostra e você observa aquilo com o seu próprio olho. O microscópio eletrônico não. O microscópio eletrônico ele não utiliza luz, ele utiliza elétrons, que são partículas infinitamente menores do que a luz, né? Vamos colocar assim, não vamos tentar entrar no que seria a luz ser pequena ou não, mas
Se a gente for fazer essa analogia, um elétron seria algo extremamente menor do que a luz e por isso ele permitiria a gente enxergar coisas muito menores. E no funcionamento do microscópio eletrônico ele está produzindo dados, muitos dados. É isso que está saindo. A gente não consegue colocar o olho no visor do microscópio eletrônico e colocar, senão você estaria tomando uma rajada de elétrons no olho. É o computador lendo. É o computador lendo e processando esses dados. Então seria impossível usar um microscópio eletrônico e que a gente pudesse visualizar o que a gente visualiza hoje, átomos, por exemplo, né, que seria o extremo do que a gente consegue visualizar, sem a existência desses computadores, sem o avanço da computação. A gente precisa de uma alta capacidade de processamento para poder coletar esses dados todos e transformar aquilo em imagem. É aquela história da ciência, né? Você tem a teoria, mas você precisa da ferramenta para provar a teoria. Exato. Sim, A humanidade conhece a nanotecnologia, cara, há milênios. Assim. A gente tem exemplos na Idade Média de nanotecnologia, que não era feito de forma proposital. Claro, o fulaninho lá não sabia que ele estava produzindo uma nanopartícula. Mas, por exemplo, vitrais das igrejas medievais, aquelas cores bonitas, aqueles azuis e vermelhos, aquilo ali, nos estudos hoje, a gente analisando aqueles vitrais, tinham nanopartículas de ouro ali. E a nanopartícula de ouro é muito interessante, né? Que quando você reduz o ouro à escala nanométrica, ele deixa de ser vermelho, deixa de ser amarelo, pode se tornar vermelho, azul, amarelo. Roxinho. Por que fator? É uma coisa quando ela chega na escala, ela começa a... Quando a luz incide, ela reflete, né? Ela emite uma luz de outra cor. Né? Entendi. O comprimento de onda. Entendi. Pode comprimento da onda. E aí, na verdade, a gente, usando exatamente esse exemplo da nanopartícula, a gente volta para a sua pergunta, que até agora a gente falou da escala, eu acho que é muito importante que tenha essa pré aqui antes de falar da nano, porque senão a gente não se situa no que a gente está falando. Mas a nanotecnologia, ela visa exatamente isso, entender como que as propriedades dos materiais se alteram quando a gente reduz a escala, porque isso é um fato, a física que ocorre no ouro não é a mesma física que ocorre na nanopartícula de ouro, e o exemplo mais claro disso é a cor. Então é justamente entender quais são os fenômenos por trás dessa redução de escala, compreender isso e tentar aplicar isso, né, em prol da gente, né, em prol da sociedade, produzir tecnologia e inovação com esse tipo de conhecimento. E uma coisa muito importante pontuar também quanto à nanotecnologia, que a nanotecnologia não é você pegar átomos e montar uma estrutura bonitinha e é isso, nanotecnologia. Não, a nanotecnologia vem de partes de síntese na química, de processamento de material grande, que chega a uma nanoescala, dependendo do processamento que ele sofre, né, da síntese disso. E então são coisas grandes que acabam chegando na escala nano, e não necessariamente você construir do pequenininho, mas também tem isso. Mas é basicamente isso. A gente não manipula átomos. Entendi. A gente não cria tecnologia manipulando átomos, mas a gente utilizou disso para entender a nanotecnologia e começar a desenvolver mais a ciência na área da nanotecnologia. Você é um cara curioso, né? Pra você testar uma coisa que alguém disse em 1950 e ter sucesso, assim, é interessante, né, fazer esse tipo de coisa. O desafio que ele colocou foi... Olha como é que esse cara ia longe, né? O Feynman, pra quem não tem curiosidade, ele tem boas palestras no YouTube dele. Tem ótimos materiais. Mas qual foi a colocação dele? Ele perguntou se não seria possível que a gente escrevesse os 24 títulos da Enciclopédia Britânica na ponta de um alfinete. Imagina, toda uma enciclopédia. E assim, não tentaram fazer isso, até pelo empecilho e tempo que isso poderia gerar, mas já... Em Israel eles fizeram isso, eles escreveram a Bíblia em hebraico, em uma página acho que a linha tinha acho que 40 nanômetros, assim, e eles fizeram toda uma página da Bíblia hebraica pra mostrar que dá pra fazer isso, mas não tem nenhuma utilidade tecnológica. É só pra provar o avanço da tecnologia. E até pra exemplificar a tecnologia, porque é uma coisa tão não palpável, exatamente. Das pessoas. É até bom a gente dizer assim, tá, qual é a aplicação da nanotecnologia na vida prática das pessoas? Então, bom, assim, isso que ela falou foi muito importante, assim, isso que a Júlia colocou em relação a essa manipulação atômica não ser de fato o que leva a gente à tecnologia, né? Fazer isso não tem nenhuma utilidade tecnológica, de fato, mas ajuda a gente a entender certas coisas. Então, por exemplo, o que permite que a gente produza as placas dos computadores de hoje, né, que eu gosto de dar esses exemplos da computação justamente por ter sido aquilo que permitiu a gente chegar onde a gente está, é uma técnica que se chama de litografia, que
como é que vou fazer uma analogia também para ver se a gente consegue entender um pouco melhor como é que funciona isso. Para você criar aquele circuito numa escala como é que eu coloquei aqui, que hoje a gente tem dentro de um telefone, assim, numa escala em nanômetros, no primeiro computador não tinha esse tipo de transistores, mas hoje a gente tem. E como é que se faz isso? Litografia. É como se fosse uma técnica de pintura por stencil, onde você tem o spray e uma máscara que você usa para bloquear aquele spray e a parte fica vazada onde a sua tinta vai alcançar, né? Vai de fato pintar. É mais ou menos o que a gente faz. Você tem um material onde você está tentando fazer as trilhas de onde você vai criar o teu circuito. Sobre ele você coloca proteções, materiais que a gente chama de máscara, e você ilumina aquele material. Então o material de baixo que você está tentando criar o caminho tem que ser um material fotossensível, um material que ele pode ser degradado a partir da exposição à luz. Então você cria uma máscara em nanoscala, você consegue fazer deposições de materiais dentro de microscópios, é possível fazer isso, e industrialmente, eu não sei nem te dizer exatamente como que é um aparato industrial para fazer isso, mas é seguindo esse raciocínio. Então você consegue depositar máscaras, proteções, como se fosse uma máscara de um stencil, e iluminar aquele material. Então você cria trilhas, né, onde você vai criar o teu circuito, depois você remove aquele material através de um ataque ácido ou qualquer outra coisa, e aí você consegue criar caminhos para depois realmente criar um circuito em cima daquilo. Então isso é uma forma de você criar uma estrutura em nanoscala com uma perfeição assim, geométrica muito boa. Inclusive a gente faz microscopia de se ver como que fica realmente perfeito. Assim, a litografia é uma das técnicas que consegue fazer nanoestruturas de forma mais perfeita. Assim, realmente saem coisas muito interessantes. E ela permite, por exemplo, a construção desses circuitos que a gente faz. Né? Uma técnica que a gente divide as técnicas de síntese na nanotecnologia entre bottom-up, que seria as técnicas que você começa a construir de blocos moleculares. Seria como uma analogia de Lego, né? Bottom-up seria como você construir algo com o Lego, das pecinhas, e a outra forma seria top-down, seria você partir de remover pedaços daquilo que está grande até chegar no pequeno. A litografia seria uma técnica top-down, uma técnica que a gente pega um material que é macro e consegue criar estruturas nanométricas a partir de uma remoção de material. E isso é mais Isso é para computação, isso é o caso que está dando na computação. Sim. Também, né? Porque a fotolitografia, que é essa aqui com a luz, você vai removendo a camada e depois quando você tira tem uma parte do material desprotegido, né? E quando você vai tendo relevos. Isso você cria esses relevos a partir, em programas do computador mesmo. Então por isso que tem essa perfeição, porque vai ser uma projeção de luz que vai ter lá que vai determinar esse caminhozinho, né? E a síntese dessa máscara, né? Ela é feita assim, o recorte dela é todo baseado em programas de computador. Então, não é você lá com a mão fazendo desenho. Então, por isso que acaba tendo essa perfeição e tudo assim. Então, muitas vezes, quando a gente fala de manipulação, realmente fica aquela imagem do pegar um átomo daqui e colocar em outro lugar. Mas muitas das vezes, quando essas técnicas bottom-up, por exemplo, quando a gente parte de baixo, elas podem vir de reações químicas, por exemplo. Então, eu posso unir dois reagentes, colocar dentro de um forno. Conhecendo a física e a química por trás daquilo ali, a gente consegue entender o que está acontecendo, saber qual é o tempo que a gente precisa deixar, qual é a temperatura que a gente precisa deixar para que aquela reação ocorra e forme partículas de uma escala nano, não que aquilo fique realmente fora da escala que a gente deseja. Uma receitinha. No final das contas, acaba São cozinheiros. Acaba que, no final das contas, você consegue realmente reproduzir algumas técnicas como a receita de bolo. Claro que isso não é tão simples como eu estou falando, mas de certa forma porque a gente pensa em algo que é realmente muito além. Na verdade, com química se faz nanotecnologia, com biologia, com estudo celular se faz nanotecnologia, com física se faz nanotecnologia. E eu acho que esse é o grande diferencial da nanotecnologia e a grande importância da nanotecnologia hoje pra gente. É uma área que une tudo. A física, a química, a biologia, materiais, as engenharias, elas se encontram na nanotecnologia. Todas as linhas de pesquisa de qualquer área científica hoje, se você for ver lá o que está saindo de mais novo, vai ter publicação envolvendo alguma coisa com nanotecnologia, porque é o fim de tudo, é o bloco construtor de todas as coisas. Hoje em dia se fala nanotecnologia na medicina, nanotecnologia para meio ambiente, qualquer coisa, né? Sim. Aviação. Sim.
por exemplo, um celular ou um computador, eles poderiam ter esse tamanho que tem hoje se não fosse pela nanotecnologia? Impossível. Impossível. Por um impedimento físico mesmo, de tamanho. A gente tem essa capacidade de Antigamente tinha um processamento. transistor, um capacitor era um negócio assim, monstro, assim, É. gigantesco. Agora, porque ele falou 15 nanômetros. É engraçado como a gente faz pouco caso disso, né? O primeiro hardware que A criaram... pessoa compra o celular assim e fala, pô, pelo amor de Deus, o celular não funciona direito, mas tem uma tecnologia enorme. Não, todo o desenvolvimento que teve pra chegar naquilo, É. né? Tipo... Não, e é muito interessante porque é um desenvolvimento que, apesar dele ter demorado todo esse tempo, né, de humanidade para que ele exista, a gente está falando que o primeiro cara que ficou propondo essas coisas foi em 1950. Então, na verdade, eu não sei se a minha noção de tempo é diferente das outras pessoas, mas eu acho que é até rápido, assim, de 50 para cá a gente ter esse tipo de avanço. De passar aí de um computador que ocupa uma sala, um HD que precisava de 4 pessoas para empurrar e não salvava uma foto dessas que a gente tem hoje. Assim, uma foto que a gente tira com um iPhone hoje não era possível de ser armazenado num primeiro HD que precisava de 5 pessoas para deslocar. É sério? Sério. E isso é por causa da nanotecnologia? Com certeza. É, a miniaturização das coisas, né? De você conseguir reduzir o tamanho e reduzindo a escala, dando pro... Tem essas duas facetas, né? Essa redução de escala, justamente por um impedimento físico, como, por exemplo, no exemplo da eletrônica, eu poder ter um processador cada vez menor, né? Um transistor cada vez menor, que eu vou conseguir no mesmo tamanho, no mesmo espaço de área, ter muito mais componentes daquele que processa a informação. Isso é uma característica simplesmente de miniaturização, de realmente conseguir coisas menores que vão ocupar menor espaço. No caso de tem barreiras biológicas, por exemplo, a gente está fazendo um medicamento, a gente quer que ele atravesse uma barreira que é extremamente seletiva, ter uma coisa pequena pode vir a ser interessante simplesmente por uma questão dimensional. Mas também essa questão de ganho de propriedades, como a gente citou do caso da nanopartícula de ouro, que é uma propriedade ótica que só é possível também pela redução do tamanho. A nanopartícula de ouro não ganha só propriedade ótica, ela tem propriedade biológica que ela ganha, que ela é germicida. Ela ataca a membrana de células, né? Então, ela faz a membrana se fazer, assim, ela explode, basicamente. Então, eles utilizam muito isso para germicida e bactericida. Em curativos, tem alguns curativos que já estão desenvolvendo que fazem... A partícula de prata, mas não a de prata e de ouro. As partículas metálicas, elas têm essas propriedades. Além nanopartículas é um nome bem central na nanotecnologia, né? Você tem partículas de diversos caracteres e características que produzem e conseguem ser aplicadas em diferentes situações. Essa aplicação da nanotecnologia na medicina, por exemplo, tem sido cada vez maior? Tem aumentado muito. Por exemplo, já estão em fase de testes alguns medicamentos que tem a liberação controlada. Tem uma professora nossa, a Bartira, que está desenvolvendo um implante subcutâneo com liberação controlada de fármaco para o tratamento de leishmaniose, que é bem interessante. Já está quase na fase clínico, para testar em pessoas. Então, a leishmaniose é uma doença negligenciada e em pessoas também comete população ribeirinha, então que não tem esse cuidado com o tratamento é extremamente chato, são 30 injeções e a pessoa na ferida, assim, a pessoa que tem leishmaniose ela recebe injeções diárias na lesão e é uma coisa que é extrema. A pessoa acaba abandonando o processo, ela abandona simplesmente o tratamento. Imagina, a pessoa ribeirinha então tem que trabalhar, tem que ficar, e o problema com a agente de saúde, chega lá e dá injeção nela todo dia, fica bem virada. Não é uma coisa que a probabilidade dessa pessoa terminar o tratamento é mínima. O que mais acontece. E esse implante é uma coisa, você põe implante e acabou. Graças à tecnologia. Isso, graças à nanotecnologia. Da liberação controlada. Isso, e tem alguns assim que ainda não deu muito... Assim, tem bastantes estudos, mas por ser... injetar uma nanopartícula dentro da corrente, né, que seria a nanopartícula de ferro, para hipertermia do câncer, que a nanopartícula de ferro, quando ela chega... Não, o ferro, né? O óxido de ferro. Quando ele chega na nanoescala, ele possui uma propriedade que é o superparamagnetismo, e com um campo magnético você consegue fazer ela ficar mexendo. E você muda o campo e ela fica mexendo. E aí isso ela esquenta. Não esquenta bizarramente, é 40 graus, que já é 45, 60. A temperatura média do nosso corpo já é para uma célula. Isso localizado em uma célula é uma temperatura... Já desnatura e mata tudo. Isso seria para o câncer. Para o câncer. Você conseguir funcionalizar a nanopartícula, então para ela
conseguir se ligar e chegar até a célula do câncer. Entendi. Porque ela tem características de membrana diferentes, a célula do câncer é a célula normal, a Ela saudável. só vai se conectar à célula cancerígena. A gente chama de vetorização. Vetorização, E aí, nisso, Muito com legal. essa questão da temperatura, esquenta aquela região e mata as células daquela região. E você consegue fazer de forma local, né? Então, se você está com câncer numa região do corpo, você vai fazer uma indução magnética naquela região, né? E a partícula só vai começar a oscilar na região onde você está estimulando com o campo magnético. Então, é algo que você consegue localizar o seu tratamento, né? Diferente do que é feito hoje, que é extremamente... isso não seria algo injetável, seria algo... É injetável. Injetável. Você injeta, aí ela vai chegar naquela região, você pode induzir até por um ímã mesmo, porque elas são atraídas por ímã. Ou Sim. tem esse tag, né, de marcar ela, funcionalizar. Em caminhos diferentes, né? Você pode meio que criar esse caminho, meio que conduzir ela através do campo magnético, uma vez que ela responde ao campo magnético, uma partícula magnética, mas também essa funcionalização que a gente fala. Então, se você consegue ancorar moléculas que a célula cancerosa se atrai. Né, tem afinidade. Legal. Tem na parte de arcabouços ósseos, então regeneração tecidual, de você... o osso, né? Então, a pessoa perde uma parte, ou até dente mesmo, que é mais comum, né? Perda óssea, e você tem um enxerto ósseo, que você, com nanopartícula muitas vezes, né? Dependendo da nanopartícula que você funcionaliza, você evita infecção, que é uma coisa que é rejeição, que acontece muito com implantes, né? E também favorecer o crescimento ósseo. Tem alguns estudos com crescimento neuronal também, para enxerto de nervos, né? Que o Arthur faz. A nanotecnologia pode ser aplicada em qualquer área da ciência. Tem gente que fala que é muito... não, é uma coisa muito específica, mas não, é uma coisa muito ampla. Vocês acham que a nanotecnologia vem para revolucionar a ciência de alguma forma? Ou Ou não de alguma forma, revolucionar mesmo? Eu acho que a gente já tem efeitos disso. Hoje a gente vive uma revolução tecnológica que a gente está muito integrado. Assim, eu acho que a eletrônica é o que chama mais atenção da gente hoje. Assim, né? Eu acho que é o que está mais presente. Os telefones são coisas que fazem parte do nosso corpo, né? E não seriam possíveis esses computadores de mão que a gente tem hoje sem essa miniaturização. Esse é o lado bom da nanotecnologia, né? Mas e o lado ruim da nanotecnologia? Vocês falaram que seria bad science. Quais são as preocupações que a nanotecnologia carrega consigo? A gente pode usar o exemplo da nanopartícula de ferro também. Porque ela é lindo quando você pensa, nossa, não vai precisar tomar quimioterapia, a pessoa não vai ficar careca, não vai ter todo aquele monte de problemas que causam, né, da quimioterapia. Só que algumas nanopartículas superparamagnéticas, que são as nanopartículas normalmente usadas para esse tipo de tratamento, elas são... Foi provado que elas são cancerígenas, né? Tem alguma ação cancerígena. Sim, ou elas podem se acumular. O tratamento de câncer te dá câncer? Isso é exatamente a barreira tecnológica de hoje, né? Porque... É uma coisa que exige bastante estudo antes Exato, para você poder contornar isso, né? Até que, por exemplo, você vai injetar uma quantidade que ela pode vir a ser nociva ou não, isso vai depender de como que você consegue manipular isso. Se o cara está com câncer terminal, é um câncer que pode colocar a vida dele em risco, você controlar a quantidade daquela partícula que você vai colocar, justamente por isso que é interessante que a gente tenha profissionais que entendam isso, né? Até que ponto eu colocar uma quantidade mínima de partícula dentro daquele indivíduo que é capaz de eliminar o câncer que está podendo levar ele a óbito. Até que ponto eu posso colocar uma partícula dentro dele e saber controlar isso para que ela não se acumule, possa vir a gerar um novo câncer. Ou até um controle, né? Exato. Fazer um controle da saída dessas partículas, onde elas estão indo. E aí depois tentar resolver isso de algum jeito. Sim. Ao invés de inviabilizar completamente. E até os quimioterápicos são isso. Os quimioterápicos são drogas extremamente tóxicas, né, e todos esses riscos. Tinha visto alguma matéria que a gente fez, acho que foi em genética, não sei, que estavam encapsulando quimioterápicos e aplicando na região, que aí você faz o tratamento de quimioterapia, que ele abria, né, o quimioterapia era liberado apenas na região do câncer. E aí nisso você podia usar quimioterápicos mais potentes, que antes matavam a pessoa, no caso, que como a quimioterapia normal, por intravenosa, matavam, a pessoa não tinha resistência para isso.
você começou a poder usar eles, então eles tinham alta eficiência matando o câncer. E com a nanotecnologia você conseguiu encapsular ele ali e liberar só no câncer também. É aquela questão da vetorização, no local específico. Porque a grande questão também é que essas partículas, elas são, uma grande dificuldade quando se faz de nanopartículas é justamente manter elas no tamanho nano delas. Porque a gente não encontra nanopartículas normalmente na natureza, né? Porque a gente nunca encontra isso, justamente porque isso não é fácil de se manter na natureza de forma independente. A tendência dessas partículas é que elas se juntem e formem um material macro novamente. Então, um dos grandes problemas dessas partículas é que elas se acumulem, né? Que elas cresçam, que elas comecem a ganhar tamanhos que já não sejam mais nano. Se ligarem com proteínas do corpo, se juntarem ao nosso sistema mesmo, né? Ao nosso organismo. Então, assim, para uma pessoa que está com câncer que pode levar a óbito, você colocar uma mínima quantidade de partícula que não necessariamente ainda vai se acumular, ou que, se a previsão de vida do cara é para mais 5 anos, você coloca alguma coisa que pode ser que daqui a bastante tempo gere algum problema, você tem um balanço nessa história, né? Pode ser muito menos danoso. Ponderar ali na hora, né? Exato. Então, assim, isso ainda não é feito em larga escala, isso não é um tratamento que já é largamente aplicado, justamente por conta desses riscos, né? Que precisam ser estudados. Mas existem esses riscos, é importante que a gente saiba. E eu lembro que a gente conversou da última vez rapidinho sobre a nanotecnologia, por ser muito pequena, ela atravessar as membranas das células, as coisas. Isso seria também um problema. Isso poderia ser uma vantagem em alguns momentos e poderia vir a ser um problema em outros. Na parte de bio, por exemplo, você conseguir saber o tamanho da nanopartícula, a gente tem técnicas que você determina o tamanho da sua nanopartícula produzida e muitas vezes, eu quero uma aplicação tópica na pele, então eu quero um tal tamanho, porque menor disso vai começar a atravessar as barreiras da pele e vai chegar na corrente sanguínea. Então, sabe, lidar com esse tamanho. Então, cosméticos que têm nanotecnologia, eles têm normalmente nanopartículas maiores, que chegam a 500 nanômetros, né, porque não vão atravessar a barreira da pele. Entendi. E o protetor solar poderia ter... Ótimo tem nanopartícula. Já tem nanotecnologia. A gente tem uma série de protetores solares hoje que utilizam nanopartículas, partículas de óxido de zinco e óxido de titânio. São partículas que elas têm em nanoescala, elas ganham uma propriedade que se chama de fotocatálise. E isso significa promover reação química, facilitar reações químicas através da luz. Então você utiliza um creme, um material orgânico contendo essas partículas, e o que elas fazem é usar a energia do UV, né, a radiação ultravioleta, para degradar esse material e não a sua pele, o seu DNA, que é o grande problema. Então, essas partículas a gente não quer que elas entrem na corrente sanguínea. Então, elas não podem ser uma partícula daqueles tamanhos que a gente citou, como uma partícula de 10 nanômetros. Isso atravessa qualquer barreira do seu corpo. Isso entra na sua célula como se não fosse nada, assim, muito pequeno. A gente não quer uma partícula para uso tópico. Eu que sou leigo, imagino que não seja algo bom isso. Não. E é justamente não é desejado. A gente precisa ter esse controle. Isso vai vir da aplicação também. Se a aplicação é essa. O que seria a teoria da conspiração em relação à nanotecnologia e o que não é a teoria da conspiração em relação à nanotecnologia? Conspiração. Sei lá, micro-robôs subindo e destruindo prédios. Isso daí é nanotecnologia. Aliás, assim, se você colocar no Google assim, nanorobô, nanotecnologia, põe imagens, uma das primeiras coisas que aparecem são aquelas mosquinhas robóticas que cabem na ponta do dedo. Que assim, a gente tá essa nanoespionagem, eu acho que é uma grande, um bom exemplo, assim, a nanoespionagem é uma coisa que eu acho que a primeira coisa que se vê, que se pensa quando se coloca o nome nanotecnologia no Google. Você vê aqueles nanorobôzinhos. Transcendence, que o cara aparece na água, não sei, um Johnny Depp. Eu sei. Então, aquilo é meio assim, bem utópico. Aquele filme é cheio de... Quer ter teoria de conspiração sobre nanotecnologia, esse filme. Acho que é uma boa. Porque tem isso, né? Que ele acaba entrando na cabeça das pessoas, depois no final do filme ele tá em tudo. Ele tá no mundo, assim, disseminado. Não é bem assim, né? Isso daí já é muito ficção científica. Bem distante. A armadura do Homem de Ferro também é um pouco distante. Infelizmente, né? Eu entrei no curso por causa disso, cara. Eu queria que fosse tão distante assim. Mas o que é realmente perigoso, fora essas questões que a gente falou aqui em relação a atravessar membranas? O que mais seria perigoso? Eu acho que, por exemplo, já inventaram uma vez a gente citou que as nanopartículas magnéticas elas têm essa propriedade bactericida, né, germicida. Já inventaram uma máquina de lavar, se não me engano foi da Brastemp, que utilizava nanopartículas de prata na limpeza das roupas. Justamente por conta dessa propriedade que elas têm. Qual é o grande problema em relação a isso? A água que você usa na sua lavagem de roupa você não guarda contigo ou devolve para algum descarte, você joga no ambiente.
Então essas partículas elas se acumulam em sistemas biológicos, elas, como a Júlia explicou, elas acabam com células, destroem a membrana celular de células nossas, de indivíduos, micro-organismos. Então, isso é um problema, o descarte dessas partículas, para onde que vão essas partículas depois que a gente usa, né? Como é que eu acho que o problema é igual da, tipo, mercúrio, né? Quando usava mercúrio na mineração, na mineração trófica. É a contaminação de todos os seres, só que a nanopartícula acaba que você usa quantidades muito pequenas. Se você pensar em você mesmo, no seu umbigo, né? Você usa quantidades muito pequenas para um benefício a longo tempo. Então, se eu fizer isso, não vai ter muito problema. Mas se todo mundo fizer isso, acaba sendo uma quantidade grande. Então, tem que ponderar isso. Se 7 bilhões de pessoas fizerem, realmente já não deixa de ser uma escala pequena, né? Tem essa... E como é que se fiscaliza isso? Como é que se dá o controle sobre esse tipo de ciência? Tem um comitê ou vai do bom senso do profissional? Hoje em dia eu acho que a ética do profissional que estuda nanotecnologia ela tem um grande peso nesse momento, porque a nanotecnologia é muito recente, né? A gente pode falar que a gente começou a fazer nanotecnologia nesse século e ainda assim bem rudimentar assim, né, no início. Então a gente ainda tem pouca experiência com a nanotecnologia, inclusive nessa parte, né, de como garantir que está seguro. Então, a gente tem alguns órgãos que eu acredito que aqui no Brasil vão ser os órgãos que vão ter que estar realmente em cima disso. O Inmetro, por exemplo. O Inmetro é um órgão que faz fiscalização de tudo, né? Que passa pelo que entra no mercado. Né? Então, com esse tipo de material, com esse tipo de estrutura também é assim. Né? O Inmetro ele justamente é um instituto que é altamente capacitado, eles têm todos esses equipamentos que a gente citou e muitos outros mais, eles têm todos eles em mãos justamente porque são necessários para que se faça esse tipo de análise. Né? Então, é necessário a criação de institutos com capacidade técnica de analisar esse tipo de coisa, e não é barato analisar esse tipo de coisa, mas é extremamente necessário, uma vez que está entrando no nosso dia a dia. Né? Anvisa, com regulamentação. E na academia, assim? Na área realmente da pesquisa, dos professores, assim, como é que funciona a parte da ética? Vocês debatem em sala de aula ou... Eu acho que é pouco. É pouco? Mas pouco. Isso é uma discussão entre os alunos. Os alunos, eles são muito conscientizados, a maioria deles, sobre isso, porque é mais a área acadêmica, a gente não pensa muito em questão de comercial, de rentável. Rentabilidade, vai dar dinheiro, essas coisas assim. A gente pensa mais em produzir uma coisa em base. Então eu acho que na academia é muito mais seguro, questão de evitar essas coisas. Só que quando você pega uma pessoa que está disposta a qualquer coisa para vender o produto dela, e aí você entra nessa parte de pode ser que saia alguma coisa meio ruim, assim, não tem muita ética nisso. Isso não deixa de ser um problema que não é só da nanotecnologia, né? De quase todas as áreas, porque sempre que você tenta levar para a área já do investimento e do ganho de capital em cima, as pessoas começam a abusar um pouco da tecnologia que veio por um bom motivo. Só que a nano tem a questão de a gente não tá sendo conhecida agora, está sendo estudada agora, é uma coisa tão recente, então a gente não sabe os danos que ela pode causar. Assim, a gente está descobrindo esses danos. Até que quando a gente estava conversando, tem um comitê, tinha, né, não sei como que está agora, mas em 2016, nos Estados Unidos, para padronizar e controlar todos esses testes de não toxicologia. E um paralelo que é legal fazer, que também a gente estava conversando naquela hora do doping, que cada vez mais tem um doping, tem uma pessoa que se dopa de um jeito novo no esporte. Então, o doping tem que, os antidoping, né, os exames têm que acompanhar esses tipos de dopagem que acontecem. E assim como a nanotecnologia, a nanotoxicologia por trás disso, e as análises quanto a isso. Então ela tem que acompanhar a tecnologia que está sendo desenvolvida. E é uma coisa que está bem para trás, assim, eu acho que está bem retardatária de... A nanotoxicologia. A nanotoxicologia enquanto o desenvolvimento não tecnológico. Ah, sim. Porque assim, quando você pega, por exemplo, uma estrutura da nanotecnologia... A empolgação é muito grande para desenvolver, mas para saber quais são as consequências não tanta. Quando você pega todos esses nanomateriais, cara, muitos deles, nanotubos de carbono, buckballs, que também é uma estrutura super conhecida na nanotecnologia, que é uma bolinha de futebol de carbono, assim, em escala, são 60 átomos de carbono que formam uma bolinha daquela pentagonal hexagonal de futebol. Exatamente aquela bola de futebol. Aquela bola clássica, sim. assim, que são pentágonos e hexágonos. Existe aquela estrutura feita de átomos de carbono,
que tem uma capacidade enorme de absorver moléculas, né? Então, os radicais livres, por exemplo, no nosso corpo, que estão associados à oxidação, né? Essa partícula, teoricamente, teria uma alta capacidade de absorver essas partículas. Mas, assim, quando você para ver quão tóxicos são essas estruturas... É bizarramente tóxico. É bizarramente tóxico. Isso é uma das primeiras coisas que se apontam quando se fala de nanotubo de carbono. Caramba, isso aqui pode estar super associado a tratamentos de câncer e a doenças e... Caramba, o negócio é super tóxico, calma. Então, isso é uma discussão que sempre vem as ideias, mas o que isso causa? Isso vem depois, sempre vem muito depois. Eu acho que é um pouco disso, né? A empolgação com a tecnologia que surgiu, a vontade de utilizar de qualquer forma, mas aí no futuro a gente pode pagar o preço, né? Por isso que tem que ter esse desenvolvimento paralelo. É o que a gente vê um pouco com, por exemplo, a energia nuclear atualmente, né? Sim, é uma coisa que... Medo, aquele boom de energia nuclear, e hoje em dia na Europa já se fala, bem, não é bom ficar utilizando muito porque a gente já viu Fukushima, já viu outros lugares que quando aconteceu Chernobyl deu problema. É uma coisa que, só que entra que a nanotecnologia acaba tendo muitas vantagens, assim, não só a questão da geração de energia, tipo, comparando com a energia nuclear, que até que num livro que eu tava lendo, que chama, acho que Encruzilhada da Nano, uma coisa assim, da nanotecnologia, que cria essa parte de riscos, inovação e tecnologia. Lá ele fala da energia nuclear, só que quando lançou a energia nuclear, as pessoas estavam pensando assim, nossa, vamos colocar num trem energia nuclear, tipo, imagina o tamanho, um carro movido a energia nuclear, só que é uma coisa completamente irreal você colocar um carro movido a energia nuclear. E até certas propostas de nanotecnologia também são muito irreais, só que a pessoa só sugere porque acha interessante, faz sentido quando você pensa assim superficialmente, mas tem que dar aquele estudo aprofundado. E contribuir para o debate, levantar essas coisas não é ruim, né? Não, e certas ideias, quando surgem, realmente parecem absurdas e com o tempo vão se provando... Para a ciência é bom que as pessoas especulem sobre a possibilidade. Mas é bem importante. E é bom então que a gente já caminhou para uma outra pergunta que a gente pode esperar da Nano. Bom. Acho que a gente pode esperar as coisas mais mirabolantes possíveis e também a resolução de muitos problemas. Acho que, por exemplo, aproveitando que a gente acabou de falar de questão energética, os estudos de capacidade de materiais que são capazes de absorver energia solar, a área de energia tem avançado muito com a nanotecnologia, sabe? A gente tem conseguido manipular materiais que... Uma coisa que eu acho muito interessante na nanotecnologia é que eu citei muito, nós citamos aqui muito carbono, materiais que, em comparação assim, né, a gente não está falando de nióbio, de materiais que têm um valor agregado absurdo, falando de carbono. Claro que produzir um nanotube de carbono não é uma coisa simples e nem barata, mas a nanotecnologia ela traz essa capacidade de eu usar, por exemplo, o grafeno, que é um material com base de carbono, que não é um material teoricamente caro, ele vem do grafite, e produzir, por exemplo, telas solares com eficiências absurdamente superiores ao que a gente tem. Então, a gente pode esperar uma revolução energética, eu acredito, assim, não tenho muito medo de falar que... Curto prazo, médio prazo... Teve difícil de prever, assim, mas... Porque, assim, o grafeno, no caso, tem a questão de produção dele. A produção dele é uma coisa ainda muito... Esse é o grande empecilho. É um empecilho. O maior empecilho do grafeno é você conseguir produzir ele em larga escala. E bem, assim, porque é uma folha. Então, o tamanho da folha que você vai produzir, você não consegue, assim, quero uma folha de 1 metro por... Não. Você produz assim uns pedacinhos pequenininhos e aí você... centímetros, assim, o grafeno é isso, é uma folha de carbonos, assim, o grafite ele é uma série de folhas feitas de átomos de carbono empilhadas e o grafeno seria você remover uma dessas folhas. É um material com capacidades elétricas absurdas, assim, ele é chamado de um metal, até inclusive muita gente fala do grafeno como um metal, e não é, ele é feito de carbono, mas ele tem propriedades elétricas superiores ao cobre que a gente usa em tudo como condutor. Então ele tem propriedades assim, elétricas maravilhosas, mecânicas maravilhosas, e o grande problema é você conseguir produzir isso numa escala... Que vai ser um empecilho que até... Ou seja, isso é um grande desafio. Provavelmente a nanotecnologia vai revolucionar muitas áreas da vida. Sim, a área de vida está aumentando bastante. Sim. Engenharia, ciência de materiais, biomedicina, energia, biotecnologia. Criaram um dispositivo, meu tio mandou um negócio, eles criaram um dispositivo que eles aproveitam a energia térmica de motores. Porque assim, o motor trabalha e ele sempre gera calor, então não vai um motor do carro de energia, né? O calor é até a perda exatamente. de energia. Criaram um dispositivo que você aproveita esse calor da perda de energia de motores e gera energia da perda de energia com nanotecnologia, que eu acho que legal. Litografia.
Eu não terminei de ler ainda, mas é um assim, bem interessante. Que foi recente que meu time mandou isso, que é com litografia, que foi aquele negócio que ele explicou, só que com camadas, né, diferentes de diferentes metais. E com isso você consegue aproveitar a energia. Isso é um estudo aqui do Brasil ou é um estudo de fora? Acho que lá de fora. Ah, sim. E o Brasil nessa área, como é que ele anda? Vocês estão no FRJ, vocês estudam curso de nanotecnologia real. Assim, bacharel em nanotecnologia. É o único do Brasil? É. É? Só tem na PUC, né, que é engenharia de materiais com ênfase em nanotecnologia. Mas isso significa que o Brasil vai mal no estudo ou não? Eu diria que eu acho que o fato de a gente ter um curso de graduação poucos, em nanotecnologia são poucos. Acho que talvez não chegue na casa dos 100 ainda. Mesmo que você comentou, são poucos cursos no mundo. E o curso da UFRJ ele não foi tirado da cachola, ele é baseado nesses cursos que já existem ao redor do mundo. Então, eu acho que só pelo fato de uma grande universidade brasileira como a UFRJ ter um curso de bacharel em nanotecnologia já é um sinal de que o Brasil não está avoado em relação a isso. A gente tem investimentos governamentais do Ministério de Ciência e Tecnologia voltados para a nanotecnologia, inclusive no projeto que eu estou inserido hoje, ele é fomentado por uma dessas iniciativas governamentais. Então, assim, o país ele tem criado prioridade em investimento de tecnologia para a nanotecnologia. Né? Tem coisas, notícias recentes em relação. Ou seja, não tem sido deixado de lado. Não, tem vários fomentos, agências de fomentos, né? Que é a FAPESP, FAPERJ, o FINEP, que abriram chamadas públicas para investimento em nanotecnologia com bastante dinheiro, tem algumas com em torno de 50 milhões, outras de 20 milhões, dividindo isso em várias pesquisas, né? Então eles querem financiar, sim. E tem o CISNANO, né? Que é uma rede de laboratórios de nanotecnologia interdisciplinares, porque é nano, mas multiusuários, então várias pessoas podem utilizar, não é só aquele grupo daquele laboratório, que eles visam essa junção entre indústria, empresas e a área acadêmica, né, de inovação. Então, juntar a inovação acadêmica com as empresas. Entendi. Que muitos desses fomentos também exigem ou pedem que sejam feitos através desses laboratórios filiados ao CISNANO. Em relação ao CISNANO, tem uma informação que foi de outubro de 2018. Sim. Do CISNANO? Ele cita o CISNANO aqui, que ele faz um levantamento feito do Ministério de Ciência e Tecnologia que aponta que foram investidos 149 milhões em nanotecnologia por meio da utilização da Lei do Bem, que é uma lei que relaciona a empresa e instituto de pesquisa. E desde 2012, que foi quando o projeto CISNANO foi criado, 179 patentes foram geradas. Isso foi até outubro de 2018. Então, em 6 anos. É bastante coisa. Ou seja, o Brasil, se continuar nessa pegada, ele tem uma chance de ocupar um papel de destaque no estudo da nanotecnologia. Tem algumas áreas que ele pode ter mais destaque, que tem mais possibilidade de desenvolvimento, que são as áreas que são menos desenvolvidas no mundo, assim, que acaba sendo a parte de bio, principalmente o agronegócio assim, associado. Por causa da peculiaridade do país. Exato. Também. Mas lá fora também não estão explorados. E assim, claro, né, quando a gente coloca as áreas de eletrônica e tudo mais, a gente já se conhece muito bem, a gente precisa nem citar quais são os países que já vão estar de cara em relação a essas coisas, já estão na ponta da lança. Então, assim, não é estratégico para o país pegar e não. Agora a gente vai ser o cara da eletrônica e nanotecnologia. Vamos competir com o Japão. Apesar de nesse mesmo parágrafo que eu estava lendo, foram citados também avanços na área de nanosensores e nanodispositivos. A gente avança nessas coisas, a gente tem produção tecnológica envolvendo isso, energia solar. Mas isso com certeza não é o forte do país. A área de bio com certeza eu acredito que seja uma área mais estratégica. E nanomateriais também, né? A própria Embrapa tem um laboratório nacional de nanotecnologia voltado para o agronegócio. Então a gente tem centros de pesquisa muito qualificados no Brasil, a gente pode citar alguns aqui. O CNPEM tem alguns institutos lá, alguns centros de pesquisa, dentro deles tem um laboratório voltado só para a área de bio, voltado para a área de energia renovável. Pô, isso é interessante falar do CNPEM. Não, o CNPEM eu acho que... Vai ter o Sirius agora, que quando ele começar a funcionar vai ser melhor que o CERN. O Sirius é aquele laboratório que fica em Campinas. O Sirius é um acelerador de partículas. E aí fica dentro do CNPEM, que é esse que tem o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Sim, o CNPEM tem 4 laboratórios nacionais de ponta, muito bem equipados, de referência mundial. Um deles é o Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron,
E o síncrotron é um tipo de radiação que se produz para estudar todas essas estruturas que a gente está citando aqui, né? É fundamental para caracterizar e entender dispositivos nanotecnológicos, esse tipo de coisa. E na América você encontra o síncrotron no norte dos Estados Unidos e abaixo deles só tem aqui. Não tem, na América Central não tem nenhum outro país da América Latina, então o Brasil, ele com certeza é um país que é referência para o mundo, a gente não está para trás, não é uma coisa que é... Legal isso, né? É bom saber isso. Sim, é bom, porque no geral... No geral a gente lê e fica assim, nossa, a gente tá mal em tudo. Não, a gente tem centros de pesquisa muito bons, cara. O CBPF aqui no Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na construção do espelho de telescópio que teve, vou deixar você falar, o espelho de telescópio que teve na Europa, eu não lembro agora onde ele se localiza, mas o projeto do desenho dos espelhos é um telescópio que ele não é um espelho só, ele é uma junção de vários espelhos. O desenho da estrutura foi feito no CBPF, foi uma proposta feita pelos físicos brasileiros, então assim, a gente não tá mal, tá perdido na aqui física. no CBPF por um ano, tava vendo. Exato. Ele deu um ano. O Feynman deu aula aqui? Sim. Então você vai lá no CBPF, tem a fotinho dele com vários professores. Quanto tempo que ele deu? Mais ou menos um ano, ficou um ano por aqui, indo e vindo. Eu lembro que eu vi uma matéria que ele ficou aqui no Rio de Janeiro um tempo, sim, mas é que eu acho que ele falou que ficou um pouco sozinho, né? Ele reclamou disso. Eu vi alguma coisa dele. Lá no CBPF tem numa parte do CBPF tem uma parede com muita coisa histórica do CBPF, uma delas é a Eu não sabia disso. Tipo assim, é um centro de pesquisa foda, assim. Todos esses centros que a gente está citando, eles fazem parte desse cisnão que a gente está falando, que são laboratórios de fome. Então, e já caminhando então agora para o final, uma pergunta um pouco mais pessoal, já que a gente está falando de pesquisa, de Brasil, onde eu posso encontrar, onde vocês se imaginam no futuro, a Júlia e o Johan, na área da nanotecnologia? Assim, eu acho que a gente tem um leque tão grande assim que eu acho que para qualquer aluno do curso é um momento crucial de, cara, o que eu faço agora? Assim, eu tenho um apreço muito grande pela pesquisa, eu gosto muito da área de pesquisa, hoje eu tenho feito mais isso, estou inserido num projeto de pesquisa e eu tenho me sentido satisfeito trabalhando com essa área, gostaria de evoluir nesse meio assim, de pesquisa. Não penso talvez se vai ser acadêmico exatamente ou se vai ser num centro de pesquisa de alguma empresa, mas produzir conhecimento e aplicado, assim, tem muita pesquisa de base na tecnologia, né, entendendo como é que essas coisas funcionam ainda. Eu particularmente prefiro mais escolher aquele assunto que eu já vejo onde que ele se encaixa, eu não me motivo a estudar algo que eu ainda não faço ideia de onde vai entrar. Isso é extremamente importante ter pessoas que fazem isso, mas eu preciso estar indo em algo que eu vejo isso aqui aparecendo na vida das pessoas, assim, eu tenho essa vontade mesmo. Entendi. Então acho que eu estaria para a área de pesquisa, envolvendo mais a engenharia de materiais, algo que me atrai mais, e algo aplicado, assim, quero ver o que eu faço nas nossas mãos aí. Então, o curso tem 3 ênfases, né? Física, biologia e materiais, e aí, tipo, minha ênfase eu fiz bionano, então, assim, eu sou bem mais voltada para a parte de bio. Eu gosto, eu tô muito perdida, mas assim, a parte que eu mais curto mesmo é bionanos positivos, que também é uma coisa mais aplicada, que eu queria ficar na área de pesquisa também, pesquisa e desenvolvimento talvez numa empresa, ou mesmo na área acadêmica, mas bionanos positivos, assim, acho que é a coisa mais bonita, que é a integração da nano, e tem um pouco de física, a parte de eletrônica e tal, mas biológica também, então a aplicação da nano na vida das pessoas e... Também tem um negócio, né? Tem sempre tempo para mudar, né? Sim. Esse sentimento de que está perdido não é só da nanotecnologia, não, é de todas as áreas. Não sei o que está se eu acho que todo mundo aqui nessa sala teve esse sentimento ou tem ainda. Legal, gente. Obrigado pela participação, tá? Obrigado. Espero que vocês voltem aqui alguma vez. Valeu, tchau, tchau.